Tudo bom, pessoal? Acabei de receber, na verdade, uma notícia aqui. Me preocupou um pouco e, na verdade, ela vem de encontro a outras situações que a gente vem alertando aqui já há algum tempo, né? Mas isso não impacta o Brasil em absolutamente nada, pelo contrário, pode abrir inclusive portas para o Brasil entrar numa negociação até melhor com os Estados Unidos. Mas é legal a gente ficar esperto, ficar antenado com o que está acontecendo, porque isso pode ter outros desdobramentos que vão impactar lá na frente, talvez no bolso da gente. Mas vamos lá. A presidente do México assinou ontem uma nova norma colocando 214%. Eu vou deixar a notícia aqui embaixo para vocês lerem na descrição, mas eu vou resumir aqui. 214% de imposto, né, de tarifas, né, como o presidente dos Estados Unidos chama. E eu não vou falar nomes aqui porque a gente já sabe que a plataforma não propaga os vídeos, quando a gente fala nome de alguém, mas vamos tentar. Vocês são inteligentes, eu confio na inteligência dos meus seguidores aqui. Ele, em resposta, né, às tarifas que são colocadas pelos Estados Unidos, ela colocou 214% sobre importação para o México, né, o México importando açúcar. E aí, a primeira coisa que a gente fala em açúcar é, poxa, quem é o maior exportador de açúcar do mundo? Brasil. Né? Brasil, vamos pensar em Brasil. Eu tenho alguns clientes meus que são produtores de açúcar, são usineiros, né, produtores de açúcar, e eles têm safras vendidas para 3 anos para frente. Então, e aí? Como é que funciona isso? Como é que a coisa vai acontecer? Mas aí, se vocês forem pesquisar, eu vou também deixar na descrição aqui para vocês lerem quem é o maior exportador de açúcar para o México. Bingo, Estados Unidos. 214% de tarifa sobre os Estados Unidos. Basicamente Estados Unidos, porque é o maior exportador e basicamente o único exportador, né? Tem mais dois aí, mas são irrelevantes em questão percentual, vocês vão ver aqui no que eu deixei aqui na descrição para vocês. É basicamente Estados Unidos, colocando 214% sobre os Estados Unidos. E aí eu pergunto para você, por que ninguém está falando disso, né? Quando a China colocou 140%, 150% de tarifa, todo mundo fez um escândalo, mas o México respondendo isso. Lembrando que o México faz parte do USMCA, do antigo NAFTA, que é o acordo de livre comércio entre Estados Unidos, México e Canadá. E aí, como é que vai ser agora? Nessa nova negociação que está prevista aí até o ano que vem, ter uma nova negociação do livre comércio entre o USMCA. Como é que vai ficar isso daí com essas tarifas de 214%? E aí nós já estamos sentindo dentro dos Estados Unidos um grande impacto no mercado agrícola, porque a China parou de comprar soja, disse que ia voltar a comprar, mas não voltou ainda, né? Mas disse que iria voltar. Nós estamos tendo um grande impacto no mercado de carne, onde o próprio presidente tem falado, não, eles estão sabotando. Não é que estão sabotando, é porque fechou o mercado, né? Fechou o mercado, principalmente carne brasileira. O próprio Joesley tinha alertado o presidente que ele não conseguiria manter preço de carne se não liberassem as carnes brasileiras para poder suprir as necessidades e equilibrar o mercado americano, oferta e demanda. Não tem, isso não depende da vontade de um presidente, isso depende de lei de mercado. Quem manda é o mercado, essa é a realidade. E eu venho falando isso há muito tempo para as pessoas, porque o que me preocupa não é a vaidade pessoal de um político ou de outro. Eu não tenho político de estimação, nenhum, absolutamente nenhum. Não existe essa questão de partido para mim, existe a questão da ideologia política daquele político. E quando a gente fala em ideologia política, eu vejo muita gente de esquerda criticando a direita, dizendo que a direita é mau caráter. Não, é aquele político que é mau caráter, não é a direita. A filosofia da direita não é. Assim como a filosofia da esquerda, eu vejo muita gente criticando, todo político de esquerda é corrupto. Não é também, você tem políticos de esquerda que não são corruptos. Aquilo vai do valor da pessoa e não da filosofia ou da definição política dela, tá? Então por isso que eu não tenho nenhum político de estimação, eu simplesmente não acredito. Eu há muitos anos deixei de acreditar no político porque são pessoas, e pessoas que muitas vezes quando tem o poder na mão, já dizia o velho ditado, né? Você quer ver o caráter de uma pessoa, você dá poder para ela. Infelizmente, todos os políticos que eu conheci na minha vida e que até os que eu não conheci, mas acompanhei a carreira política deles, todos eles foram, no momento que eles receberam poder, eles se mostraram realmente quem eles eram.
né? Então a gente acaba, mas esse aqui rouba menos. Não tem que roubar, mau caráter do mesmo jeito. Roubou uma moeda, vai roubar um banco. Para mim é a mesma coisa. Tá? O cara que tem coragem de roubar uma moeda, ele tem coragem de roubar um banco. Essa é a realidade. Então eu não tenho político de estimação. E o que me preocupa nessa relação inteira são os empresários, principalmente os pequenos e os médios. Porque muitos deles são os que são mais impactados. Os grandes. Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos aqui dentro do escritório 4 advogados que trabalham para 6 empresas brasileiras, tá? Eles são tributaristas. Não é minha área de atuação, mas a gente tem contratados aqui no escritório advogados, contratados, associados, que trabalham dentro da Toledo e que são tributaristas específicos. Esses 4 advogados só trabalham para 6 empresas. Estas 6 empresas juntas faturam 500 milhões de reais por ano, nas 6 juntas, tá? Você acha mesmo que essas empresas, elas contratam 4 advogados, elas têm uma equipe de advogados que só trabalham para essas 6 empresas, exclusivamente focado na questão tributária dessas 6 empresas para elas pagarem mais imposto? Não, é para elas fazerem legalmente o que a lei permite, que elas paguem o mínimo possível de imposto, dentro da lei. Aí e olha, eu estou falando de empresas que faturam aí juntas 500 milhões de reais por ano. Vamos falar aí 90, 80 milhões de reais para cada uma, né? E aquelas empresas que faturam bilhões, né? Sozinhas. Você acha que ela não tem uma equipe interna de 10 advogados tributaristas cuidando disso delas? É óbvio que tem. E você? E você que é o pequeno e o médio empresário? Quantos advogados você tem à sua disposição, tributaristas, para cuidar da questão do impacto tributário das decisões dos governos ou das decisões dos mercados? Quantos você tem? Nenhum, não é verdade? É o que normalmente as pessoas têm. E esse é o que mais me preocupa, porque esse é o que vai agir e depende de um, depende do outro, e se tiver uma mexida no mercado, esse cara é o primeiro que vai tomar a porrada na cara e ele é o que vai pagar a conta. Esse é o que me preocupa, porque eu sou um deles e eu sou uma dessas pessoas há muitos anos. Meu pai sempre foi uma dessas pessoas. Minha família sempre veio do pequeno e médio empresário, né? Então, assim, eu sei o que essas pessoas passam e é por isso que eu simplesmente não acredito em político. Porque é o pequeno e o médio que mais tomam pancada de político a cada vez que muda. Vamos aumentar tributo. Vai aumentar para quem? Não, vai pagar mais tributo. Vai pagar para quem? Vamos cortar determinado tipo de benefício. Vai cortar de quem? É sempre o pequeno e o médio. Isso é o que me preocupa. Então, quando há essas brigas de tarifas, pode ter certeza absoluta. O mega produtor, ele tem aí seguro das safras dele, ele tem diversas, tem hedge, empréstimo, tem uma série de coisas dele. Mas o pequeno e o médio, ele não tem. E na hora que você simplesmente, do dia para a noite, tem um corte na sua exportação, esse cara quebrou. A terra que ele tem ali e a plantação dele, a produção dele, quebrou, acabou, não vai vender mais. Este cara acabou com a vida dele. Acabou com a dele e da família. Acabou. Ele vai ter que vender a terra dele pelo preço de banana para pagar a dívida dele, para não estourar o nome dele, para ele de repente conseguir financiar alguma outra coisa ou fazer um empréstimo para poder sobreviver. É isso o que me corrói mais, é isso que mais me preocupa, com toda essa história de vou pôr tarifa aqui, vou pôr tarifa ali, vou fazer isso. Isso é uma briga política, exclusivamente política, com interesses pessoais dos governos, não é de um só não, é de vários governos, onde o pequeno e o médio são colocados de escanteio, porque são os grandes que estão ali fazendo meio de campo, como foi o caso do Joesley, vai fazendo meio de campo ali entre um e outro para dar uma apaziguada numa situação, para resolver o dele. Mas, na verdade, o pequeno e o médio já estão quebrando há meses atrás. E isso é o que a gente está vendo acontecendo. E quando a gente fala, olha, vou colocar 214% de tarifa no açúcar vendido, se você pensar, México é um grande produtor de açúcar, né? Assim como o Brasil também é um grande produtor, muito maior que o México, inclusive, de açúcar. E você fala, mas o que ele compra dos Estados Unidos? O que ele compra dos Estados Unidos é o que esses produtores pequenos e médios produzem.
Isso é o que vai impactar esses caras. Isso é o que vai fazer esses pequenos e médios sentirem na pele o que está acontecendo. E aí, você acha que essas pessoas, assim como o Joesley, assim como os grandes produtores, os grandes produtores de soja e tudo mais, você acha que eles têm acesso com o presidente ou ao Congresso, alguma coisa? Ele não tem. Esse coitadinho vai quebrar. Esse coitadinho não vai ter dinheiro para pagar o combustível do trator dele, nem o financiamento do trator dele. É isso o que mais me incomoda nessa situação. Né? Quando você olha essas decisões políticas, que elas são pensadas de acordo com a própria vontade de uma pequena massa, não vou nem chamar de massa, um pequeno grupo, onde tudo aquilo é coordenado para o interesse daquele pequeno grupo, você deixa de exercer a política dentro do que ela realmente deveria ser, né? Que é olhar pelo lado de todos. Eu, particularmente, tenho muito mais simpatia, tendência, vontade, até definição pessoal pela direita do que pela esquerda, sem dúvida nenhuma, tá? Sem dúvida nenhuma. Mas eu tenho consciência de que se nós esquecermos a questão social, dentro da própria direita, se nós esquecermos a questão social, nós vamos ter um grande problema dentro de uma sociedade que vai se tornar invivível, que é o que a gente vê no Brasil. A gente vê a direita odiando a esquerda. Por quê? Eles não sabem entre eles. Porque para a direita, a esquerda é tudo lixo. E para a esquerda, a direita é tudo lixo. E aí quando encontra com o outro, se mata. Mas na hora da eleição, você pode ter certeza que um presidente da esquerda ou da direita, eles vão sentar na mesma mesa, comer a mesma costelinha de porco e vão dar risada da mesma forma da cara dos otários que estão apoiando eles, como se aquilo ali fosse uma grande seita. De um lado e de outro, um contra o outro, e cada vez mais as pessoas divididas. E aí começam a surgir essas histórias. Eu vou pôr uma tarifa aqui, eu vou pôr uma tarifa ali, eu vou pôr outra tarifa aqui, e eu vou pôr outra tarifa, eu vou devolver a tarifa para você. Mas quem na verdade paga essa conta somos nós. E enquanto a gente continuar acreditando que isso é para o nosso bem, ao invés da gente abrir a cabeça e conseguir realmente entender que existe um problema muito grande por trás disso tudo, a gente vai continuar pagando essa conta. E a gente vai continuar batendo palma para as pessoas que nem sempre estão ali preocupadas com a gente, ou com nossos filhos, ou com o futuro dos nossos filhos, ou com a sua necessidade. Eles não estão, eles estão preocupados com as coisas deles, porque infelizmente a estrutura em que nós criamos, principalmente aqui no Ocidente, são estruturas políticas que são feitas para agradar exclusivamente, para dar pão e circo para as pessoas, independentemente do lado, é dar pão e circo para as pessoas e satisfazer os interesses daqueles que são os seus financiadores, que são os seus custeadores pessoais, que são as pessoas que mantêm o poder na mão daquelas pessoas que querem ter o poder. Essa é a realidade. E, infelizmente, a gente acaba esquecendo que existem outras pessoas que trabalham muito duro mesmo, para sustentar essa estrutura inteira. E sem essas pessoas, a estrutura rui, ela desaba, porque até mesmo os grandes dependem desses pequenos e médios para manter isso aqui tudo de pé. Então fica esse vídeo aqui para vocês pensarem, refletirem, entenderem. Hoje nós estamos numa economia mundial onde quanto mais fechado você fica dentro de um mercado, mais você se isola do mundo, e quanto mais isolado do mundo você está, menos recursos, menos credibilidade, não credibilidade financeira, mas principalmente credibilidade, aquele antigo fio do bigode, sabe? Olha, eu disse para você que eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Se eu não conseguir, o problema é meu, eu vou dar um jeito, eu vou dar meus pulos, eu vou resolver, mas eu vou fazer isso porque eu disse para você que eu ia fazer. Isso, a minha palavra de dizer para você uma única vez, uma única palavra, sem mudar, sem ficar indo e voltando, sem ficar... A minha palavra é única, e aquilo que eu disser para você eu vou fazer. As pessoas perderam isso. As pessoas não valorizam mais isso. Elas valorizam um momento. O que eu posso oferecer no momento que pode ser interessante para você neste momento, para que neste momento a gente esteja em paz, mas amanhã a gente pode brigar de novo. O que interessa mais, né? Eu acho que esse fio do bigode falta muito hoje, e essa é a principal razão pela qual eu não sou donzela de político, eu não acredito na política de nenhum país, porque infelizmente as pessoas não têm mais isso, o comprometimento real com as pessoas
que pagam a conta. Essa é a realidade. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.